Olá, sejam muito bem-vindos aqui. É, Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? E eu vou explicar um pouco para vocês como que é esse projeto, né? Esse curso que eu resolvi fazer relacionado ao bruxismo e o apertamento. Então vamos lá, sem perder tempo. Eu fiz aqui um mapa mental para eu não esquecer nenhum ponto aqui importante, tá? Porque esse vídeo aqui eu quero que seja um vídeo bem explicativo e bem rápido, nada muito também que vai consumir o tempo de vocês, não, tá? Mais para expor aqui o que eu criei aqui para vocês e que vocês vão gostar muito, tá? Bom, então esse aqui é o roteiro de apresentação ao TRBA, tá? O que é o TRBA? É o tratamento real do bruxismo e do apertamento, tá? Por que que eu resolvi fazer isso? Então vamos lá. Então aqui já a apresentação que eu já fiz para vocês, né? Sejam muito bem-vindos aqui a essa aula que eu estou explicando para vocês, tá? O que é o TRBA, tá? Então, no TRBA, eu fiz com o intuito da gente desmistificar o bruxismo e o apertamento, tá bom? Então, a gente vai realmente ir nas causas que estão desencadeando no sintoma do bruxismo e do apertamento, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber quem que está apertando o dente agora, nesse minuto, nesse segundo que eu estou falando aqui com vocês, tá? Então, se você percebeu que você está apertando o dente agora, saiba que você tem o problema de apertamento, tá? Bruxismo e apertamento são coisas diferentes, tá? O bruxismo, ele tá mais relacionado com essa questão do ranger o dente, né? De fazer esse movimento da mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, tá? E o apertamento em si é quando vocês travam a boca da parte de cima unida com a parte de baixo. Então, fica sempre segurando os dentes, tá? E eu quero saber aqui quem sente ansiedade com frequência. Quem tem esse problema já identificou que fica ansioso com frequência. Quem é que aí fica com a cabeça fritando, que não para de pensar, que muitas vezes até acaba perdendo o sono de tanta coisa que passa pela cabeça? Ou então, se você tem tanta ideia na cabeça que você acaba se confundindo com a quantidade de coisa que você pensa e procrastinando porque você não consegue ter clareza, não consegue ter foco, não consegue ir para ação, né? Não sabe por onde que você começa. Se você tem um sonho, uma vontade, um projeto de vida e você tá com ele engavetado porque simplesmente você não consegue partir para uma ação, gente, você tá no lugar certo, tá? A gente começou essa aula aqui falando de bruxismo e apertamento, mas vocês estão vendo que o negócio é muito mais profundo, né? Então, se você respondeu sim para algum desses itens, ou mais de um item, ou provavelmente todos esses itens aqui, você está no lugar certo. Então, para você, se você ainda não me conhece, vou fazer uma introdução. Eu sou a Thaís Richter e eu sou dentista de formação. Então, por isso que eu tô aqui falando de bruxismo e de apertamento, né? Poderia ser outra profissão, poderia ser de repente fisioterapeuta, mas eu sou dentista. E assim como você, eu já tive problemas de bruxismo e de apertamento. E uma coisa que eu nunca me conformei como dentista é como eu não conseguia resolver o meu próprio problema. Gente, isso é muito sério. Como que um dentista não consegue resolver o seu próprio problema? Ih, já fiz de tudo aí, provavelmente você também já passou por essa linha, já fiz placa, já usei aparelho, já fiz botox, já fiz um monte de coisa e eu percebia o quê? Que o meu bruxismo e meu apertamento, ele podia até melhorar o sintoma, do tipo dores de cabeça, eu tinha bastante dores tensionais aqui nessa região de têmpora ou cervical, né? Quanto mais eu apertava, mais o meu músculo ficava tensionado e mais eu ficava inflamando os meus músculos. E eu percebia que com os tratamentos que eu fazia, principalmente tratamentos relacionados com o ozônio, né? Eu trabalhei muito tempo com ozônio na minha clínica, então eu via que eu tinha resultado, que né, a parte muscular estava melhorando, mas eu não sentia uma melhora na frequência do bruxismo e do apertamento. Então eu continuava apertando, continuava fazendo movimento, mas eu não estava tendo sintoma, que muitas vezes isso é pior, né? Então, quando você não tem a parte dolorosa da questão, você às vezes nem sabe que você está com problema e você passa batido. E aí, de repente, vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, de repente, pum, um grande problema acontece.
quebra um dente, dá um problema muito mais sério, muscular ou alguma outra coisa. Então, assim, eu comecei a ir atrás, né, a estudar mais sobre isso, né? E eu tenho formação de terapeuta homeopata, então eu trato bastante pacientes com homeopatia também. E eu comecei a perceber que os pacientes que apareciam para mim questionando sobre bruxismo e apertamento, eram pessoas, pacientes que estavam com outros problemas emocionais relacionados, né? Problemas de estresse, problemas de ansiedade, problemas de irritabilidade. Então, eu comecei a fazer essa ligação e eu comecei a perceber que quanto mais estressados, mais ansiosos, mais irritados esses pacientes estavam, piores eles estavam em relação ao bruxismo e ao apertamento. E isso foi muito evidente na pandemia, né? Na pandemia, todo mundo se viu preso em casa, com medo, ansioso, o trabalho mudou. Muitas vezes, muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar, ou foram que nem eu, que tive que trabalhar mesmo com as incertezas, tive que ver as pessoas, né, porque trabalhando no consultório, né, com a parte clínica, eu tinha que me expor, não tinha jeito, tá? Então, a gente se viu numa situação de muito estresse, de muita ansiedade e irritabilidade. E isso aumentou demais os quadros de bruxismo e apertamento. Até já saíram várias reportagens, né, vários artigos falando que da epidemia de bruxismo, de apertamento que a gente está vivendo ainda, tá? E cada vez mais pacientes, mais pessoas têm se percebido bruxistas e apertadores dentais. E isso ocasiona muitos danos, né? Isso é só a pontinha do iceberg que eu costumo falar. Então, não tem como a gente pensar em tratar o bruxismo e o apertamento sem cogitar a possibilidade da gente fazer um tratamento emocional, da gente controlar esse estresse, essa ansiedade, essa irritabilidade das pessoas, tá? Então, esse é o ponto principal. Então, eu sou mãe, né? Eu sou uma pessoa com muitas demandas, além de trabalhar bastante. Eu sou dentista, tenho consultório, eu faço atendimento homeopático, eu trabalho também com terapias da medicina tradicional chinesa, principalmente dietoterapia chinesa, tá? Então, eu sou uma pessoa que não para, eu fico sempre com muita coisa para fazer, muitas ideias na cabeça. E eu me via com muita coisa, querendo muita coisa e não conseguindo sair do lugar, sempre empacada, sabe? Quando você fica naquela situação que você quer fazer, mas você não consegue. Eu me sentia muito sem tempo, sempre correndo para lá e para cá, cheia de coisa. O dia passava, a semana passava, e no final parecia que eu não estava fazendo nada, embora eu estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando, sabe, equilibrar os pratos e naquela afobação, muito irritada, muito sem paciência, tá? E ao mesmo tempo eu sofria, eu sabia como dentista que eu tinha o apertamento e tinha o bruxismo, tá? E dores de cabeça frequente. As minhas dores de cabeça, elas eram quase que 2, 3 semanas que eram 4 vezes por semana, tá? Uma dor de cabeça tensional, que eu conseguia saber que realmente elas estavam acontecendo porque eu estava muito estressada, né, muito, né, ansiosa, e isso aí deixava a minha musculatura mais tensa e eu apertava mais, e apertava mais, e apertava mais, tá? Então, eu vou explicar agora para vocês um pouco de como o método que eu criei, o TRBA, né, funciona. Então, a gente vai seguir duas linhas, duas frentes para fazer o tratamento do bruxismo e do apertamento, tá bom? O real tratamento. A gente vai seguir a linha da respiração e da dietoterapia chinesa. Sem essas duas frentes, não é possível fazer o tratamento de bruxismo e de apertamento, tá bom? A dietoterapia chinesa, eu coloquei até um adendo aqui para vocês verem, que muita gente não conhece, muita gente não ouviu falar, mas ela é o pilar, é a parte mais importante da medicina tradicional chinesa. Embora a acupuntura seja mais conhecida, né, muitas vezes você já fez acupuntura na sua vida, né, até de repente já fez até para o próprio bruxismo e para o próprio apertamento. Se você já fez acupuntura para essas questões, você sabe que a acupuntura ela funciona, né? Por que que ela funciona? Porque ela faz a energia, né, o nosso Qi circular pelo corpo, tá? Só que ela é pontual. O Qi, ele circula, a nossa energia vai circular enquanto você faz o tratamento, você espeta as agulhas, faz, depois ele tem um tempo de ação e depois simplesmente ele para de acontecer, né, de funcionar, de circular.
Por isso que você precisa voltar e fazer outra sessão, voltar e fazer outra sessão. Você acaba que você entra nesse ciclo e você sempre tem que fazer o tratamento, tá? Não que ele não seja importante, ele é importante. Mas na dietoterapia chinesa, você consegue fazer essa circulação do Qi com a própria alimentação, com os próprios alimentos que a gente escolhe para você, para conseguir fazer essa energia circular aonde ela está estagnada, tá? Isso é super importante, tá? Então a gente consegue tratar qualquer desequilíbrio físico, emocional ou energético através da alimentação correta, tá bom? Por aqui. Então eu tô aqui nesse vídeo, nessa aula, né, para vocês, para mostrar que se você está se alimentando, que você está com certeza absoluta se alimentando da forma errada, embora você esteja até possivelmente se alimentando de alimentos saudáveis, tá? Mas se você tem um quadro de bruxismo, de apertamento, de ansiedade, irritabilidade, com certeza absoluta você não está escolhendo os alimentos mais adequados para você nesse momento, tá bom? Então existem alimentos que a gente deve incluir na nossa alimentação para a gente melhorar esses quadros, e alimentos que a gente tem que excluir da nossa alimentação para a gente poder equilibrar e ter uma saúde mais plena e deixar de ter os sintomas, deixar de ter o bruxismo e apertamento, tá? Seguindo o TRBA, você vai ser capaz de, em 15 dias, melhorar muito o quadro da doença, do bruxismo e do apertamento, e o seu emocional por consequência, tá? Então, a gente está indo na raiz do problema, que é a questão emocional, ansiedade, estresse, irritabilidade, tá? E, consequentemente, você vai ganhar de bônus o seu bruxismo e o seu apertamento vão zerar, se não zerar completamente, vai diminuir muito e você vai perceber isso. Principalmente se você é uma pessoa que tem dores, né? A gente consegue ver a diminuição da dor muito rápido quando a gente faz o protocolo TRBA, tá bom? Então, esse curso é para quem? Esse curso eu falo que é para quem quer ser protagonista da própria vida. Se você não quer delegar a sua saúde para outros profissionais, se você tem consciência que você é a pessoa que que tem que escolher a sua saúde, que vai cuidar da sua saúde, se você quer assumir as rédeas da sua saúde, da sua vida, esse curso é para você, tá? Se você está decidido a prosperar na vida e conseguir colocar seus planos em ação, esse curso é para você. E o que isso tem a ver com bruxismo e apertamento? Tem a ver que se a gente está com a raiz, né, com ansiedade, com estresse muito alto, muito elevado, você não vai conseguir fazer as coisas, você não vai conseguir dar conta de tudo que você precisa, você não vai conseguir agir, você não vai ter energia, seu corpo não vai ter energia para conseguir colocar os seus sonhos e seus planos em ação. Você vai ter mais foco. Então, se você quer ter mais foco, esse curso é para você. Se você quer parar de procrastinar e seguir os seus sonhos, seguir, ter ação, não ficar empacado e ficar mobilizado por um emocional desequilibrado, esse curso é para você. E por fim, mas não menos importante, se você quer acabar de vez com o seu bruxismo e o seu apertamento, esse curso é para você, tá? E para quem que não é esse curso? Isso é importante também, porque isso aí determina se eu quero que você assista o meu curso ou não assista o meu curso, tá? Esse curso não é para quem não quer mudar os hábitos. Eu não quero ninguém no meu curso que queira pílula mágica e queira que eu resolva o problema, o seu problema. Você vai resolver seu problema. Se você quer resolver que outros resolvam o seu problema, você vai em outro lugar, não é aqui, tá? Eu não quero ninguém aqui que não queira mudar de vida, eu quero pessoas aqui que estejam dispostas a prosperar na vida e a mudar de vida, que queiram realizar os próprios sonhos e que queiram mudar, não queiram continuar aqui nessa inércia que você tá nesse momento, tá? Eu quero pessoas decididas aqui comigo, tá bom? Então, como é que vai funcionar o TRBA? Então a gente começa explicando sobre alimentação, explicando o porquê que o que você come está piorando o seu quadro de bruxismo e de apertamento. Eu vou ensinar como você vai mudar, quais são os alimentos que você tem que comer, que você deve colocar na sua dieta, e quais são os alimentos que você não deve comer, que você tem que excluir durante um tempo da sua alimentação, tá? Eu vou te mostrar que você passou simplesmente a vida inteira respirando da forma errada, tá? E eu posso afirmar isso com muita certeza, porque se você está assistindo esse meu vídeo, essa minha aula, você tem bruxismo e apertamento, você tem problema respiratório, tá bom? E eu vou ensinar para você formas, exercícios para corrigir isso de uma forma eficiente e muito rápida. Lembrando que aqui, ó,
aqui, eu vou mostrar para você como em 15 dias sua vida vai ser outra. E o impacto que isso vai ser na sua qualidade de vida como um todo. Não é só no bruxismo e no apertamento, tá? Eu falo que a gente tá aqui, a gente começou esse vídeo falando de bruxismo e apertamento, mas o buraco é muito mais embaixo, tá bom? Então, como é que vai funcionar, tá? Eu vou abrir as vagas para essa turma desse curso do método TRBA no dia 20 de junho de 2023, tá? E para essa turma inaugural, a gente vai ter um desconto que ele não vai se repetir nas próximas turmas. Depois, isso vai voltar, ele vai voltar para o preço original dele, tá? O valor do curso original é 397, tá? E para a turma que fechar comigo agora, vai ser de 197 à vista ou 12 vezes de R$19,70. Nada, né? É nada. Eu quis fazer esse preço praticamente simbólico, muito menos do que você pagaria para mim numa consulta, tá? Hoje a minha consulta ela é até mais cara do que o preço cheio do curso aqui, mas eu quero que muitas pessoas tenham acesso a essa informação. Eu quero que muitas pessoas tomem as rédeas da própria vida e consigam resolver esse problema. E não deixar isso aí ficar arrastado e não ficar tapando o sol com a peneira, tá bom? Então, é um valor completamente simbólico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue pagar R$19,70 para ter muito mais qualidade de vida. E eu não estou falando aqui só de bruxismo e apertamento. Se você está aqui comigo até agora nesse vídeo, você já percebeu que o bruxismo e o apertamento é só um bônus. A gente está falando aqui de ansiedade, a gente está falando aqui de estresse e a gente está falando aqui de irritabilidade, tá? Então, não perca essa oportunidade, é uma oportunidade que ela, de novo, ela não vai se repetir, depois ele vai voltar pelo preço cheio de 397. Então aproveitem, no dia 20 vocês vão receber o link para fazer o pagamento do curso, para a gente começar, e depois de 15 dias vocês me contem como vocês estão. E vocês vão ver que vocês vão estar muito melhores mesmo, tá? Então é isso. Eu conto com vocês, a vida de vocês vai ser diferente e eu vou dar toda a informação e todo o caminho para que essa vida seja diferente, tá bom? Mas, de novo, sejam protagonistas da vida de vocês. Não me usem como muleta, não usem os outros profissionais como muleta, tá? Vocês têm o corpo perfeito que é capaz de fazer todas as curas possíveis e imagináveis. Basta a gente saber o que a gente está fazendo e fazer da forma correta. É isso. Espero vocês no curso. Vai ser um prazer enorme ficar com vocês nesse caminho todo que a gente tem por aí, tá bom? Um beijo!